o universo das abelhas nativas, as abelhas sem ferrão, jataí, iraí, uruçu amarela, mandaçaia e mirins são algumas das espécies de abelhas brasileiras. O Brasil é o país com a maior riqueza botânica do mundo. O estudo, a conservação das abelhas nativas e a educação ambiental. Esse é o trabalho do biólogo e meliponicultor Guilherme Aguirre, do Meliponário Airbnb, que eu recebo para uma boa conversa neste novo episódio do podcast Outra Visão. Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 145 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Imagine tocar em várias abelhas sem levar nenhuma picada. Ver de pertinho um enxame de abelhas e beber o mel extraído na hora, direto da colmeia. Essas são algumas vivências e experiências promovidas nas oficinas do Meliponário Airbnb, criado pelo nosso entrevistado. Antes de uma abelha, plante uma flor. Assim nos ensina o biólogo e mestre em ecologia pela Unicamp, meliponicultor, fotógrafo especializado em fotografia de natureza e consultor ambiental, Guilherme Aguirre. Jataí, iraí, uruçu amarela, mandaçaia, mirins, lambiolhos, tubuna são algumas espécies brasileiras de abelhas sem ferrão criadas pelo nosso entrevistado em seu meliponário. O local da criação e estudo das abelhas nativas é no jardim da sua casa, em Barão Geraldo, pertinho da Unicamp, em Campinas, São Paulo. É onde ele criou o meliponário Airbnb e trabalha com a conservação das abelhas brasileiras, educação ambiental e valorização de meliprodutos. Durante a nossa boa conversa, ele falou sobre a sua trajetória profissional como biólogo e especialista em ecologia. Contou como surgiu o seu interesse em estudar as abelhas nativas brasileiras e revelou como é o seu trabalho no meliponário. Ele também falou sobre a enorme diversidade de abelhas sem ferrão nativas no Brasil. Explicou a diferença entre apicultor e meliponicultor, contou sobre as oficinas para crianças e adultos que promove e, como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre o universo das abelhas sem ferrão. Ah, e como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão aqui no YouTube, se inscrever, deixar o like neste e em outros episódios. Isso ajuda muito o canal. Também fica o convite para você visitar o nosso site www.podcastoutravisão.com, nos acompanhar no Spotify e em outras plataformas de áudio, assim como no Instagram. Para achar é fácil, é só digitar Outra Visão. Já vai começar a boa conversa com o Guilherme Aguirre no episódio 145 do podcast Outra Visão. Vamos assistir? Divirta-se! Alô, Guilherme Aguirre, tudo bem com você, Gui? Beleza, Paulão? E aí? Tudo bem. Gui, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão.
É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem especial sobre um assunto novo aqui no podcast Outra Visão que a gente nunca tratou. Gui, eu gostaria, para iniciar nossa conversa, que você me contasse de qual cidade você está falando. Eu estou em Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Gui, você é natural de Campinas? Eu sou de Belo Horizonte, vim aqui para Campinas para estudar, fiz aqui biologia na Unicamp e acabei ficando por aqui. Ah, então aproveita, me conta um pouquinho e compartilha aqui com a audiência um pouco dessa sua trajetória na biologia. Você, eu sei que é formado, né, como biólogo na Unicamp, é mestre em ecologia também na Unicamp. Me conta um pouquinho sobre a escolha da carreira na biologia e um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica. O que que você podia contar, Gui? Beleza. Bom, eu vim para Campinas para fazer biologia, ciências biológicas aqui na Unicamp. E quando eu me formei, então eu me formei em bacharelado e licenciatura, né, para poder atuar como biólogo e para também trabalhar como educador. E depois que eu me formei, eu fiz o meu mestrado na ecologia, lá na Unicamp também. A ecologia, eu trabalhei com ecologia vegetal, eu trabalhava no departamento de botânica e o meu mestrado foi com a parte de florestas. Eu trabalhava com a diversidade de espécies de árvores, em fragmentos de vegetação lá em São Luís do Paraitinga, ali no caminho, indo para Ubatuba, né, no alto da serra. Eu trabalhava com fragmentos florestais lá em São Luís do Paraitinga, isso na minha pesquisa de mestrado. Depois que eu terminei, Paulão, eu comecei a trabalhar com consultoria ambiental. Trabalhei como autônomo durante alguns anos, com trabalhos relacionados a essa parte de botânica, de ecologia vegetal, né, e em trabalhos relacionados com licenciamento ambiental. Depois de um tempo trabalhando como autônomo, eu fui contratado por uma empresa, e depois eu acabei mudando de empresas algumas vezes e continuei trabalhando como biólogo, atuando principalmente em assuntos relacionados à biodiversidade, né? Aí, quando eu entrei nas empresas, já ampliou um pouco o leque de atuação dentro das empresas. Eu não trabalhava mais só com plantas, né? Só com a parte de botânica, mas também coordenava estudos de levantamentos de flora e de fauna, né? Fazendo estudos de impacto ambiental, programas ambientais, monitoramento de áreas, sempre relacionados com esse tema da biologia. O Gui, eu tenho curiosidade em saber quando fala assim, ecologia, né? É um termo que é muito amplo, né? O que que você podia me explicar e também explicar aqui para a audiência, mas especificamente como é que é essa atuação na área da ecologia, né? Como é que é o cadastramento da fauna, da flora, o que que é exatamente, como que era essa atividade? Tá. A ecologia, ela é a interação dos seres vivos com o ambiente, né? Então, quando, por exemplo, se eu fosse estudar a botânica, eu ia estudar só as plantas em si, né? Qual a espécie que é, como que é a fisiologia da planta. Trabalhando com ecologia vegetal, a gente observava, né, como o ambiente vai moldar, por exemplo, as florestas, quais as espécies ocorrem em cada lugar, porque isso vai variar um pouco com a altitude, com a temperatura, com as condições do solo, com as condições do clima, né? Então, isso tudo que a gente, todas essas interações, né, da parte biótica com a parte abiótica, é o que é a ecologia, né? E esses estudos que eu fiz durante muito tempo, então eu fazia levantamentos, ia, por exemplo, para pedaços de floresta para saber quais as espécies de plantas tinham, né? A gente contratava equipes para ver quais as espécies de animais que tinham lá. Então, para cada animal tem um grupo específico de biólogos que vai. Então, por exemplo, para estudar os passarinhos são os ornitólogos.
E aí tem para cada animal você tem diferentes técnicas para fazer esse levantamento, né? Esse inventário dos animais. Então, os ornitólogos, por exemplo, eles usam a busca ativa para visualizar os pássaros, escutam e gravam os cantos, que também eles conseguem reconhecer as espécies, e às vezes usam algumas técnicas de captura, por exemplo, colocam como se fossem umas redes na mata, aí os passarinhos ficam presos, eles pegam o passarinho, anotam, tiram foto, anota, vê qual espécie que é, as características dele, e depois solta ele de novo, né? Então, assim como tem para pássaros, tem para para serpentes, para mamíferos, para peixes, para plâncton, para todos os tipos, né? E para as plantas a gente ia coletando pedacinhos do ramo das plantas, ou fotografando e aí para depois catalogar elas, fazer a lista de espécies que a gente tinha, né? Isso é muito importante quando a gente vai avaliar, por exemplo, se vai acontecer uma supressão, um desmatamento em pedaço daquela floresta, né? Qual que é o impacto que isso vai ter para os animais e para as plantas? E depois, quando tiver que fazer uma recuperação dessa área, para a gente ter essa linha de base, para a gente saber assim, o que é que tinha ali nessa área. Então, se eu vou fazer um reflorestamento, a gente vai usar as espécies que naturalmente ocorriam ali. Ah, que legal, muito interessante e esclarecedor também, que é um assunto que, assim, eu realmente não conheço, assim, tecnicamente, né? Agora, é um trabalho também, né, Gui, que não tem ambiente de escritório, né? É totalmente de campo, assim. Ou também tem essa fase, de escrever, né, esse relatório, como é que Tem. é? Tem bastante relatório, bastante reunião. A parte de campo, na verdade, é só uma pequena parte do trabalho, e depois a gente fica trabalhando com os dados que a gente coletou e na elaboração dos relatórios, dos programas e tudo mais, né? Ah, que legal, que legal. Mas, pessoal, hoje eu convidei o Gui para para ele ensinar e contar para a gente sobre um assunto muito legal, que é sobre as abelhas, sobre a meliponicultura. Ó, não posso errar esse nome que eu já aqui várias vezes. Meliponicultura. O Guilherme é meliponicultor, fundador do Meliponário Airbnb. Gui, não vou me alongar aqui muito na pergunta, queria que você me contasse um pouco sobre o que é o meliponário, como que surgiu a ideia de criar o Airbnb, você contar um pouco, fazer uma retrospectiva da fundação e da criação do Airbnb. Beleza. Bom, primeiro, né, a meliponicultura, ela é a criação das abelhas sem ferrão, tá? As abelhas sem ferrão fazem parte de um grupo que é chamado de meliponíneos. Então, por isso que vem o termo de meliponicultura. Então, o local de criação de abelhas sem ferrão é um meliponário, e a pessoa que trabalha com a meliponicultura é o meliponicultor. E esse termo ele diferencia um pouco o apicultor, que é o apicultor tradicional, que a gente está acostumado a ver e a visualizar quando a gente pensa em abelha. A gente pensa já num apicultor com aquela roupa de proteção contra as ferroadas, né? E então o apicultor ele vai trabalhar com a Apis mellifera, que é o nome da espécie da abelha europeia africanizada. Então a apicultura vem de Apis mellifera, que é a abelha que produz o mel, que a gente está mais acostumado, que é uma abelha que ela não é brasileira, é uma abelha estrangeira. Ela foi trazida para cá após a colonização, né? Então explicar um pouquinho como eu entrei na meliponicultura. É, eu moro ao lado de uma reserva florestal, de uma unidade de conservação aqui de Campinas. É uma área de floresta grande, ela tem 250 hectares, né? Cada hectare é mais ou menos, são 10 mil metros quadrados, é mais ou menos um tamanho de um campo de futebol. Então, aqui tem 250 campos de futebol de floresta do lado da minha casa, é uma área muito grande.
e aparecem muitos bichos aqui no meu quintal, né? E eu, como biólogo, eu até escolhi vir morar aqui porque eu tinha uma relação com essa mata, porque as minhas primeiras aulas de ecologia, ecologia de campo, a gente fez aqui nessa mata, a gente fez pesquisa aqui, fizemos trabalhos aqui, durante a graduação. E quando eu vim morar aqui, justamente para ter. Eu tô numa cidade, eu estou num bairro normal, urbanizado, mas eu tenho essa proximidade com a mata, né, que me traz um pouco de alguns benefícios, né, como a qualidade do ar, né, tem uma temperatura aqui que é um pouco mais agradável, e é toda essa biodiversidade que aparece no meu quintal, né? Então, aqui no meu quintal, além de pássaros, borboletas, abelhas, já apareceu muitas cobras, aranha, ouriço cacheiro, gambás, os macacos pregos, eles vêm aqui no meu quintal, né, todo dia. Então, é uma riqueza enorme e eu me divirto com isso, né? E eu comecei a observar as abelhas e tinha vontade de ter uma colmeia, já tinha ouvido falar em abelha sem ferrão, mas não conhecia muito bem, e, e observava as abelhas nas flores aqui do meu quintal. Teve uma viagem que eu fiz para o Jardim Botânico, eu estava no Rio de Janeiro, e aí estava passeando no Jardim Botânico com a minha câmera fotográfica para fotografar plantas. Naquela época eu ainda era muito fissurado por plantas, e lá tinha um meliponário, que tinha lá uma placa falando, olha, abelha sem ferrão, e você passava por uma portinha e tinham várias caixas de abelha, só que não tinha ninguém para explicar. Só tinha a placa lá falando que era abelha sem ferrão, um texto, e eu, como não conhecia, a princípio eu fiquei com aquele medo, né, Paulo? Você vê um monte de caixa de abelha, você está ali desprotegido, você vê aquelas caixas de abelha, você pensa duas vezes em entrar, né? Mas eu li e falei assim, abelha sem ferrão, será que é isso mesmo? Tinha umas caixas grandes, outras menores. Uhum. E aí eu falei assim, bom, vou entrar para ver. Aí cheguei lá, tinha a jataizinha, a mais comum, e tinha outras espécies que eu nunca tinha ouvido falar, né? Tinha a uruçu amarela, tinha a mandaçaia. Ô Gui, eu vou pedir licença aqui enquanto você vai falando. Eu vou compartilhar aqui a tela com algumas fotos suas do Instagram aqui do Guilherme, do arroba Melipolinário Airbnb. Pode ir falando, Gui, que eu vou compartilhar algumas imagens aqui para a gente ilustrar aqui durante a sua fala aqui. Espera só um. Beleza. Tá vendo? Ó? Então vamos lá. Essa é uma abelha maravilhosa, uma abelha solitária. Bom, então aí eu vi aquele monte de caixa, entrei, li as informações, perdi aquele medo, estava com a minha câmera, é, com a lente macro, comecei a fazer umas fotos das abelhas e, assim, a abelha que mais me chamou a atenção foi a uruçu amarela, que é uma abelha linda, maravilhosa, ela é uma abelha grande, bem maior do que uma jataí, né? A jataí eu já conhecia. E e aí depois eu voltei para Campinas, fiquei com aquilo lá dentro de mim, e aumentando assim essa vontade de ter a abelha em casa, né? Sabendo que a gente tem abelha sem ferrão e que elas a gente pode criar em casa. Eu sempre comprava mel aqui em Campinas, numa lojinha que tem ali perto da prefeitura, que na casa do apicultor, que eles produzem o mel, uma família que produz o mel, e que eles vendiam umas caixinhas de jataí. E eu sempre via essas caixinhas, e só que nunca tive assim a coragem de ir lá e comprar para tentar, né? E aí, depois dessa viagem, eu voltei nessa loja, comprei a caixinha de jataí, uma caixinha de madeira vazia, né? Você comprou uma solução atrativa junto, e passei a solução dentro da caixinha e deixei aqui na varanda da minha casa. Estudei um pouquinho, fui vendo como é que fazia para capturar, conversei com o pessoal da casa do apicultor, eles me explicaram, eu passei esse atrativo e deixei, e deu 15 dias, entrou um enxame de jataí. Foi muito rápido, tem gente que tenta assim durante anos, fazendo muitas tentativas, eu com a primeira tentativa, mas eu também estou num lugar que é muito privilegiado, né, que tem uma natureza aqui que é
exuberante, e então eu tive esse privilégio. Aí depois eu fiquei com a jataí aqui na minha casa, é, namorando ela, vendo, né, como um elemento do meu jardim, como um bichinho de estimação. Eu vinha, acordava, né, como às vezes dava bom dia para as plantas, dava bom dia para as abelhas, olhava elas lá, tudo bem, e Fotografava elas, né, Gui? Você também. fotografava. E Ó, pessoal, aí, todas essas fotos que eu tô mostrando aqui são todas do Guilherme. Olha, que fotos incríveis, incríveis aqui. Vai falando, Gui. E quando tiver a Jataí, você avisa aí. Você tá já bom. vai falando. E aí, gente, eu comecei eu tinha jataí e comecei a observar que nas flores eram muito mais abelhas do que a jataí, né? Então essa aí, por exemplo, é a mirindroriana, que tem de monte aqui no quintal também. Tem essas outras abelhas metálicas, verde, né, meio alaranjado. E eu comecei a ficar impressionado com a diversidade de abelhas e como que a gente não tinha olhar para isso e como que a gente tem o estereótipo de abelha que é sempre aquela coisa amarela com a listra preta, que é a abelha europeia, que nem é uma abelha brasileira, né? E a gente tem espécies como essa que o Paulão está mostrando aí, que é o glossa, a abelha das orquídeas, que para mim é uma das abelhas mais bonitas. Essa já tinha aqui no meu quintal também, antes de eu começar a criar as abelhas. Ela já estava por aqui, eu já encontrava com ela de vez em quando. Nossa, e essa foto é E isso, incrível, hein, Gui? essa foto ficou legal. Essa foto eu até ganhei um concurso que teve num evento lá em São Paulo, no Ibirapuera, que teve alguns fotógrafos convidados para expor algumas fotos. Aí teve um júri popular que as pessoas que iam visitando iam votando e a minha foto, essa foto aí foi a vencedora. Que ela tá bem, bem legal mesmo. E aí eu comecei a estudar mais, Paulão, sobre as abelhas, comecei a pesquisar mais, e aí de uma caixinha de jataí eu já consegui uma mirim, aí depois outra jataí, e aí fui estudando mais, aí resolvi pegar uma abelha um pouco maior, que é a mandaçaia. A mandaçaia é lindíssima, essa é a jataí, ó. Ela é bem pequenininha, na foto aí ela parece maiorzinha, mas ela é do tamanho quase de um pernilongo, né? E a mandaçaia é uma abelha maior, que ela já demanda um cuidado um pouco mais especial do que as jataís, do que as mirins. Então eu tive que ir cada vez mais estudando para aprender mais sobre as abelhas. E aí, então, a minha coleção, né, de abelhas, a minha criação aqui no quintal começou a aumentar. E eu comecei a ter vontade de compartilhar. Assim, na verdade, todo mundo que chegava na minha casa Uhum. via aquelas abelhas, né? Ah, o que que é isso? Ah, é uma abelha sem ferrão, é jataí. E eu adorava ficar contando, ficar mostrando elas. Então, mostrava minhas caixinhas para as pessoas, né? Eu achava isso muito legal. E as pessoas também parece que se interessavam bastante por isso, né? Então, eu comecei de forma assim bem despretensiosa, a oferecer algumas oficinas, a fazer alguns encontros na minha casa para compartilhar um pouco do conhecimento que eu estava aprendendo sobre as abelhas e para ajudar as pessoas que queriam conhecer um pouco mais sobre as abelhas e começar a criar as abelhas em casa, a ajudar essas pessoas a conseguirem concretizar isso. Então, eu fiz alguns encontros que eles eram gratuitos e eu divulgava lá entre os amigos. Começou a vir umas pessoas em casa. Teve um evento que nessa mata, nessa reserva que tem aqui ao lado da minha casa, né? Eles fazem uma feira que chama Feirata, que é a Feira da Mata de Santa Genebra, que é, ela junta artesãos, artistas locais daqui, da comunidade do bairro e até um pouco mais aqui de Barão Geraldo. Ela traz aqui então um pouco de arte, de cultura, né? Traz algumas apresentações musicais, tem umas comidinhas, né? É uma feirinha e que tem algumas oficinas ambientais, né? Então tinha, por exemplo, tem algumas caminhadas pela mata, tem oficina de jardinagem, em uma dessas edições,
eu conversei com o pessoal da mata e montei lá uma barraquinha para mostrar algumas abelhinhas sem ferrão e também dei algumas oficinas ensinando a como começar a criar as abelhas sem ferrão, né? Assim, eu achei uma experiência muito legal, as pessoas que participaram também gostaram muito, e naquela época eu não tinha muitos produtos para vender ainda, eu estava vendendo mais produtos relacionados à meliponicultura, à criação de abelhas. Eu ainda não vendia mel, não vendia própolis, e aí eu percebi que assim, tinha bastante gente interessada no assunto, bastante gente querendo aprender mais sobre isso, e eu estava cada vez mais apaixonado pelas abelhas. Fui estudando, estudando, comecei a fazer cursos, e aí veio a pandemia, então que na pandemia a gente aprofundou ainda mais ainda, né, os estudos, a gente ficou muito tempo dentro de casa, e no meu quintal aqui eu estava privilegiado porque era um laboratório vivo, né, de várias abelhas aparecendo, podendo fotografar e olhar e estudar, e fazendo cursos à distância, né? Gui, só E para colocar na linha do tempo, qual que seria assim o ano o ano, né, que você realmente começou deu o start assim nessa relação com as abelhas assim? Quando que tem uma data, quanto tempo que você realmente está envolvido nesses estudos? Então, que eu comecei a criar já faz mais tempo, né? Mas aí o que aconteceu? Eu estava chegando justamente nessa parte. Aí, Paulão, eu estava trabalhando, era numa empresa, numa multinacional em São Paulo, já estava há 9 anos lá, é, e o, o que aconteceu é que eu estava um pouco cansado do mundo corporativo, da forma como as coisas acontecem, né? Do excesso de demandas de trabalho, os prazos curtos, né? Tudo para ontem. E, e isso me levou aí a um desgaste muito, muito grande e que eu comecei a ver nas abelhas e na fotografia uma saída, né, uma alternativa aí de buscar novos rumos aí para a vida, né? Na época eu estava fazendo aqueles quadros de fotografias que aí não eram de abelhas, né, mas uns quadros decorativos para venda. E aí tinha esse negócio da abelha que estava começando, e eu decidi apostar nessas duas alternativas e decidi então sair do meu emprego lá na empresa de São Paulo para me dedicar esses dois ramos. E o que aconteceu é que a meliponicultura, os quadros no começo eu ainda estava comercializando algumas coisas, estava funcionando, mas a meliponicultura ela começou a crescer num ritmo muito maior, assim, numa escala que realmente eu não imaginava, né? Então, essas oficinas que eu comecei a fazer, que eram informais, que eram para os amigos, eh, acabaram sendo um laboratório para as oficinas que eu comecei a fazer aqui em casa, de recebendo visitas, pessoas aí que estavam interessadas, mas que eu não conhecia, né? E comecei a cobrar por essas vivências e comecei a fazer. Então, assim, numa dessas oficinas veio uma família, veio uma mãe que trouxe uma criança e eu achei assim sensacional a forma como a criança estava envolvida com o assunto, a forma como ela ficou entusiasmada em conhecer as abelhas. E aí eu decidi também fazer algumas oficinas especiais, né, umas atividades só para as crianças, para focar um pouco nela, usar uma outra linguagem, uma outra dinâmica, né? E então eu comecei a oferecer de forma regular, né, todo mês, oferecer oficinas para adultos, oficinas para crianças. Montei uma barraca com uma diversidade de produtos relacionados às abelhas sem ferrão. Então, antes eu só vendia caixinha de abelha e atrativo, depois eu comecei a vender o mel, a vender o própolis,
a vender livros técnicos, livros infantis, quadros sobre abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Então, eu ampliei um pouco o leque e aí eu comecei a vender o mel. Por quê, Paulão? Quando você vai Uhum. conversar com alguém sobre abelha, todo mundo pergunta, mas e o mel? Né? Se você está trabalhando numa banca lá falando sobre abelha, 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 e aí o pessoal vai perguntar, tá, mas e o mel? Onde que está o mel? Então, o mel, ele funciona muito é, é, como para atrair um pouco as pessoas também. Então, elas acabam indo lá na minha banca, que hoje eu faço uma feira regular também. Então, toda semana, aos domingos, eu faço a feira de Barão, que é na Praça do Coco, aqui em Barão Geraldo. Ó, E pessoal, anote, repete, Gui, repete para convidar a todo feira mundo de aos Barão, domingos. todos os domingos, das 10 às 15 horas, lá na Feira de Barão, que é na Praça do Coco. A Feira de Barão, ela ocorre todo sábado e domingo, tá? Só que eu só trabalho nos domingos. São expositores diferentes, em cada um dos dias. Depois eu te passo o arroba deles aí, Tá, vou Paulão, para só você fazer colocar aí um também. adendo aqui, Gui, avisando que a gente tem audiência all over the world, em todo o planeta. Barão Geraldo, né, em Campinas, ali no, na Unicamp, ali pertinho da Ali Unicamp, perto né, da Gui? Unicamp. Isso. E então eu tenho lá esse mel que assim as pessoas acabam se interessando muito mais pelo mel do que pelos produtos das abelhas. Mas quando a pessoa eu mostro, né, que o mel de abelha sem ferrão ele é diferente porque ele tem características diferentes do mel, né, Paulão? Você já provou quando você veio aqui em casa, né? Já Mas provei todos. ele tem um sabor que ele é muito Nossa, diferente, que é. eles são mais líquidos, eles têm menores teores de açúcar, ele tem uma acidez, né? Passa por um processo de fermentação natural. E a gente tem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão no Brasil, né? E cada uma vai fazer um mel com sabor diferente. O sabor do mel, ele vai ser formado aí pela espécie da abelha e pelas plantas que ela visita, né? Então, o Brasil também é o país que tem a maior riqueza botânica do mundo. Então, pensa nas possibilidades de sabores que a gente vai ter, né? Então, não é só porque é a mesma espécie, por exemplo, se eu provar o mel de Jataí aí de Belo Horizonte, onde você está, né? E um mel de Jataí lá do Paraná, ele vai ser diferente porque as plantas são diferentes, a espécie da abelha é a mesma, mas ela vai em diferentes flores para pegar o néctar, né? Que isso vai trazer aí características diferentes no sabor, né? Então, quando a pessoa chega lá na minha barraca para comprar o mel, ela não está só comprando o mel. Eu também estou fazendo um trabalho de educação ambiental, porque a pessoa fala assim, mas abelha sem ferrão, existe isso, né? Tipo, mas tiraram o ferrão da abelha? Tem gente que acha que a abelha sem ferrão é tipo uva sem caroço, assim, que tipo fizeram um melhoramento genético lá para tirar o ferrão da abelha para ela ficar mais mansa para você mexer. E aí, não, você explica, não, são naturais, espécies nativas do Brasil, que naturalmente não têm ferrão, né? E que elas produzem uma quantidade muito menor de mel do que a abelha com ferrão. Por isso que a abelha com ferrão, ela foi mais estimulada economicamente para a produção, como sendo uma atividade econômica, porque o rendimento dela é muito maior. As abelhas são maiores, as colmeias têm uma população maior de abelhas, então elas produzem uma quantidade muito maior de mel. E é o mel que a gente está acostumado a tomar desde de sempre, né, Paulão? E que parece Então, que é o mesmo sabor, né? Que você falou das características que mudam das abelhas nativas, né? Sem ferrão que muda muito o sabor de cada região, mas as com ferrão, as africanas, né? Não sei, a percepção é que tudo mais ou menos tem o mesmo. É isso eles têm, mesmo, Gui? na verdade, a gente tem alguns sabores diferentes do mel da abelha com ferrão, da Apis mellifera. Quando eu falar da abelha Apis, eu estou falando aí da abelha europeia africanizada, que é essa que produz o mel, tá? O mel da Apis, mesmo sendo da mesma espécie, ele vai ter diferentes sabores pelas floradas. Então, a gente vai encontrar o mel de laranjeira, o mel de aça-peixe,
o mel de cipó-uva, o mel de eucalipto. Então, o mel de eucalipto ele vai ter ali um fundinho de gostinho de eucalipto, porque as abelhas elas são criadas ali numa plantação de eucalipto e vão se alimentar predominantemente da flor de eucalipto, tá? A de laranjeira, geralmente eles levam as abelhas para o pomar de laranjeira quando o pomar está em flor. Então, o apicultor coloca as colmeias na caçamba do caminhão, leva ela lá, elas vão ficar trabalhando alguns dias até as flores acabarem, depois ele fecha as caixas e leva ela de volta para o apiário dele, e aí ele vai colher aquele mel que vai ter notas de laranjeira também. Então, a gente tem algumas diferenças de sabores nesses méis que são de floradas predominantes, né? Já as abelhas nativas, elas são sempre associadas a florestas, a áreas de vegetação nativa. Então, a gente não vai ter muito mel, vamos dizer assim, monofloral, né, como o mel de eucalipto. A gente vai ser sempre um mel silvestre, que é o mel que ele que elas pegando flores diversas ali na natureza. O que pode acontecer é que, dependendo da época que ele foi colhido, você sabe que ali tinha uma predominância de alguma planta que tem muita ali naquela região, né? Então, por exemplo, tem o mel de açapeixe, o mel de cajueiro, que às vezes assim tá tudo florido, e aí você vai sentir aquele saborzinho diferente lá, ele vai ter uma característica diferente porque ele estava pegando o néctar ali dessas flores, tá? Então, então a trajetória, Paulo, foi mais ou menos essa. Então, assim, eu saí lá do mundo que era corporativo, trabalhando com licenciamento ambiental, trabalhando com empresas, e acabei migrando aí para as abelhas, que começou como um hobby, né? Começou com uma caixinha no quintal ali, de forma despretensiosa, e isso fazem 2 anos. Você perguntou quando, né? Vai fazer 2 anos agora em setembro, Paulo. Então, assim, eu estou ainda bem no começo, né? Assim, estou dando os primeiros passos aqui. Aqui começou de forma, então, muito orgânica, né? Então, começou com uma caixinha, eu fui ampliando, fui recebendo as pessoas em casa. Então, todas essas atividades aí que vocês estão vendo no vídeo, por exemplo, elas acontecem no jardim da minha casa, né? No quintal de casa. É um quintal ali que ele é bem espaçoso, tem bastante árvore, mas que hoje eu tenho mais de 50 colmeias nesse quintal. São 13 espécies diferentes, tá? Então, dentre as espécies que eu tenho, então vamos citar algumas aqui. Essa Uhum. aí que vocês estão vendo a gente colhendo mel é a uruçu amarela, que também é chamada de bugia. Olha Olha o lá o macaco aí, macaquinho lá. Gui. O macaquinho foi ver lá o que estava acontecendo. Então, eu tenho a uruçu amarela, eu tenho a mandaçaia, tenho o jataí, iraí, mirim preguiça, mirim droriana, mirim guaçu, lambiolhos, tubuna, e aí tem essas solitárias, né, como a abelha das orquídeas, que é essa verde metálica. Então, e tem outras solitárias que tem os ninhos aqui, como a abelha cortadeira, tem a abelha do óleo, que é a centris, tem uma outra megachile que não é cortadeira. Então, tem uma variedade de espécies aqui. O meu meliponário hoje, ele não o objetivo dele não é produção de mel. As pessoas perguntam, mas você não tem o seu mel para vender? Eu não tenho o meu mel para vender. Por quê? Essas abelhas, elas produzem uma quantidade muito pequena de mel. Eu estou num ambiente urbano, né? Mesmo estando aqui do lado de uma floresta, eu estou num ambiente que é um bairro, né? Eu tenho um contato aqui com a floresta, mas eu estou dentro de um bairro, eu tenho vizinhos, casas, condomínios e etc. Então, as minhas abelhas hoje, elas são para atividades educativas. O meu meliponário é um meliponário educativo. Então, por isso que eu tenho tantas espécies diferentes, porque é para mostrar para as pessoas essa diversidade de abelhas, que as abelhas não são todas do mesmo tamanho, que as abelhas não são todas da mesma cor, que cada uma constrói o seu ninho de uma forma diferente, né?
E também como eu tenho feito essas atividades, alguma dessas atividades a gente abre as caixas, a gente colhe o mel, então é interessante que eu tenha mais de uma caixa por espécie, porque se eu fiz uma atividade num dia, a próxima vez que eu for fazer, eu não vou abrir aquela mesma caixa, porque aquela caixa lá eu já mexi, já peguei o mel, eu já causei um certo estresse ali nelas, né? Então, se a gente fica repetindo sempre com a mesma, né, você pode gerar um estresse ali na sua colmeia, que a gente não quer. Então, a gente tem uma variedade de caixas aqui para fazer uma rotação entre elas também, né? Entendi, entendi. Pessoal, a gente está vendo os vídeos aqui, eu estou compartilhando, são todos que estão lá no Instagram do Meli Polinário, Airbnb. E vocês podem observar aí que tem muitos vídeos que aparecem as crianças, né? Interagindo com as abelhinhas, não precisa ter medo, né, Gui? Esse seu trabalho também está desmistificando essa questão do medo da abelha, né? E essa explicação que você deu sobre a diferença entre o apicultor e o meliponicultor é um negócio assim que realmente eu desconhecia totalmente. Claro, eu já estive pessoalmente aí no meliponário, mas é importante divulgar e comunicar isso. E eu já convido a todos a acompanhar o Instagram do Guilherme que ele no dia a dia vai mostrando novidades, as coisas que vão acontecendo lá no jardim dele, e enfim, com imagens maravilhosas como essas que a gente está vendo. Olha lá, tirando o mel ali direto da caixa. Hein, Gui? É Que muito legal legal, né? isso. Pois é, Paulão, a gente foi educado, né, a ter medo de abelha. A gente é, vê uma abelha, o nosso reflexo é tentar dar um tapa, tentar afastar ela, porque, né, vem aquele zum zum, sai daqui a abelha, vai me picar, dá aquele medo. Então, um dos meus objetivos principais é de desmistificar um pouco isso, né, de mostrar que nem toda abelha tem ferrão, né, que nem toda abelha a gente precisa ter medo, né. Então, esse vídeo aí, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma atividade que eu faço nas escolas. Então, eu não só recebo as crianças aqui, mas eu visito algumas escolas, né, que me contratam para ir lá falar sobre as abelhas com as crianças, né? Então, tem trabalhos aí. Essa escola, quase toda escola que a gente vai, a gente encontra ninhos naturais, né? Muitas vezes as crianças já conhecem, outras vezes não. Eles estão lá no muro, mas as crianças nunca nem perceberam que aquilo é uma abelha. Por quê? Porque sempre que a gente pensa em abelha, a gente pensa, a gente foi educado naquela imagem daquela abelha tradicional. Se a gente vê um bichinho diferente na flor, a gente pode até chutar, as pessoas até chutam lá que é uma vespa, que é alguma outra coisa, mas raramente vão chutar que é uma abelha, né? E então isso também vem um pouco da nossa educação que é colonialista. Nos próprios livros infantis, eles vão estar ensinando só sobre a abelha europeia, né? Sendo que a gente tem mais de 1.500 espécies de abelhas no Brasil, e quando vão ensinar para as nossas crianças o que é uma abelha, eles ensinam sobre a abelha europeia. Vão ensinar sobre os favos de mel, que são hexagonal, que a abelha se alimenta de geleia real para virar rainha. Aprende um monte de coisa, mas a gente não aprende nada sobre uma uruçu, sobre uma jandaíra, sobre uma jataí. A própria jataí que está lá na escola, as crianças muitas vezes nunca nem ouviram falar, né? É. Então, uma dos meus objetivos é isso, é trazer uma reconexão do nosso povo com a nossa biodiversidade, né? Trazer o conhecimento para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre as abelhas, porque a gente só conhece, a gente só preserva aquilo que a gente conhece, né? Então, é fundamental a gente ensinar para as pessoas a importância das abelhas, né? Que é muito mais do que fazer o mel, elas são responsáveis aí pela polinização de muitas plantas, né? Da grande parte das plantas depende da ação de polinizadores e de cerca de 70% dos alimentos que a gente come dependem de polinizadores, né? Se não tiver a polinização, não nasce o alimento.
tá? Então, essa é a principal importância das abelhas e elas estão passando por um declínio populacional no mundo inteiro. As abelhas estão, morrendo por conta de perda de hábitat, que é o desmatamento, né, as queimadas, é a conversão, né, é você transformar aquele ambiente que era um ambiente natural num ambiente alterado, você fazer é, um desmatamento ali que seja para colocar uma plantação de soja, para colocar gado ou para construir alguma coisa, a gente está tirando o local natural da morada das abelhas e o local onde elas pegam os recursos, que são as plantas, né? Então, cada vez mais reduzindo abelhas por conta da perda de hábitat e por conta do uso indiscriminado de agrotóxicos, né, de veneno nas lavouras para a produção dos alimentos, que acabam matando muitos insetos, inclusive as abelhas. Então, as Entendi. abelhas são importantes para a produção de alimento, mas muitos dos defensivos acabam matando as abelhas que estariam ajudando. É porque a abelha, aí uma pergunta de leigo, ela não é uma praga, né? Ou existe alguma espécie que torna-se uma praga? Não, ela não é uma praga, não. Ela traz muitos benefícios para nossa para a natureza, para o ecossistema como um todo, né? Elas são fundamentais para a manutenção do equilíbrio, né, ecológico, porque dentro dos polinizadores a polinização ela pode acontecer por vários fatores, né? Desde do vento, a gravidade que pode levar o pólen de uma flor até uma outra, mas muitas plantas dependem de agentes polinizadores. Esses agentes são animais como beija-flor, besouro, borboleta, outros pássaros e as abelhas. Dentre o grupo de polinizadores, as abelhas são 66%. Então, assim, elas são mais do que a metade dos polinizadores que a gente tem hoje. Então, assim, é aí que está a grande importância das abelhas, tá? Ah, que Ah, aula! Nossa, que legal, que legal. Ô Gui, uma pergunta seguinte: ao seu conhecimento acadêmico e de campo também na área da botânica, como é que te ajudou e te ajuda nesse trabalho como meliponicultora? micultor. Olha, eu tenho essa vantagem, né, de ter trabalhado já com planta e assim todo mundo que trabalha com abelha acaba mexendo com planta também, porque a gente até costuma falar antes de uma abelha, plante uma flor, tá? Então assim é fundamental quem trabalha com abelha plantar, porque a gente está dando a fonte de recursos para ela, de onde ela pega o néctar, o pólen, a resina, né? Então, isso me ajudou no sentido de saber das espécies que estão floridas, de conhecer um pouco da época das floradas que a gente tem de cada planta, né? De conhecer, né, essas plantas aí com um pouco mais de proximidade. Então, já Uhum. sabia o nome de muitas delas, outras a gente vai aprendendo. Eu não vou dizer que eu sei o nome de todas as plantas, porque ninguém sabe. A gente tem milhares de plantas aqui no Brasil, né? Mas a gente acaba aí, quando trabalha com abelha, focando um pouco nas espécies que são atrativas para as abelhas e que fornecem o néctar e o pólen. Então, isso aí acho que já me ajudou bastante também. Ah, não tenho a menor dúvida. Ô Gui, e outra pergunta que eu tenho é sobre, você falou da quantidade de espécies de abelha que você tem aí no seu jardim. Como que você consegue introduzir novas espécies? Como é que é esse processo? O que que você pode explicar um pouquinho? Porque é um trabalho, como você comentou, que é de longo prazo, né? É o dia a dia ali, É, observando, cuidando. O que que você pode explicar? algumas espécies, Paulão, a gente consegue capturar com ninhos iscas ou caixa isca. A gente constrói como com uma garrafa PET alguns ninhos provisórios que a gente coloca na mata ou pode colocar aqui dentro do meliponário mesmo.
passa um atrativo dentro, da mesma forma que eu comecei minha jataí, né? A gente pode pegar outras espécies. Eu já peguei aqui mirim, mandaguari, outras espécies entram nessas iscas. Essa espécie que você está mostrando, por exemplo, né, urussu amarela, é uma espécie que raramente ela vai entrar numa isca. Então, essa espécie, a gente vai comprar ela de um meliponicultor. Então, as formas de você acrescentar espécies aí no seu espaço é uma tentando capturar elas por você mesmo, outra é você comprando de meliponicultores. Então, assim, tem criadores que vão multiplicando as abelhas, né? Ou seja, de uma caixa que está grande, que está forte, que está populosa, ele meio que divide ela e ela vai virar duas caixas, uma caixa mãe, que vai se recuperar, e uma caixa filha, que vai formar uma nova rainha lá dentro e vai virar uma nova colmeia, né? E aí depois dessa caixa filha, ele vai vender, né? Então, a gente pode comprar uma dessas caixas de meliponicultores e depois que a gente já tem algumas abelhas, a gente pode ir multiplicando elas também. Então, eu vou fazendo algumas multiplicações aqui das abelhas, né, na minha casa. Então, é basicamente isso. Hoje, eu estou no número aí mais ou menos que eu já estou mantendo ele. Eu não tenho pretensão de aumentar muito mais o número de colmeias, nem o número de espécies. Apesar de ter umas espécies assim que cada vez que eu conheço eu falo, nossa, eu queria ter mais essa para o meu meliponário e tal. Eu estou me segurando, porque eu acho que já tem bastante gente morando aqui, já tem muita boca para alimentar. E eu acho que já tá um número legal. Mas eu não vou dizer que eu vou parar por aqui, porque pode ser que, quem sabe, né? Ô Guilherme, eu quero saber assim, das abelhas nativas, né, brasileiras, qual que é a grande, a grande destaque? É a jataí mesmo, que ela está, qual que está presente em todo o território? Tem alguma que predomina? O que que você pode contar? E aqui, ó, vendo umas imagens de quando eu estive aí no Aham. Meliponário. E aí a criançada aí, ó, o Gui coloca uma proteção para as mães que querem, né, proteger, mas as abelhas não picam, eu garanto, eu estive lá. Então, quando as crianças estão com um pouquinho mais de medo, a gente tem esse chapéu aí que a gente disponibiliza para quem quiser usar, mas você vê que tem a pequenininha ali no meio, ó, duas ali que nem quiseram usar, estavam ali na coragem e não acontece nada, né? É só mais para pessoa, às vezes, que está com um pouco mais de receio, para ela ter um pouco mais de coragem de chegar ali perto, né? Sobre a espécie mais comum, Paulão, eu acho que assim, na nossa região aqui, a gente pode dizer que é a jataí. Todo mundo conhece a jataí, das abelhas sem ferrão. Eu acho que ela é a mais comum, ela é a mais popular. Ela ocorre no Brasil inteiro, tá? Praticamente todos os estados do Brasil vão ter a jataí. Inclusive, outros países aqui da América do Sul têm a jataí também. Ela está muito adaptada ao ambiente urbano, então a gente vai encontrar ela não só em área florestal, mas a gente encontra muito ela em ninhos feitos no muro, né, no tijolo, no bloco, em caixa de luz. Elas entram, fazem dentro de churrasqueira que a pessoa não usa muito, forno de pizza, composteira, armário que fica na varanda, que fica lá há muito tempo sem usar, elas vão e fazem o ninho. Então, é uma das espécies que é a mais conhecida. E do mel de abelha sem ferrão, a maioria das pessoas, quando conhece algum mel, conhece o mel de jataí, tá? Agora, a gente tem em outras regiões que tem outras abelhas que são um pouco mais populares, né? Por exemplo, lá na Bahia tem a urussu nordestina, que é a urussu verdadeira, que muita gente é, cria ela, conhece ela, sabe do mel, consome o mel. Até a música do Alceu Valença fala, né? Saliva doce, doce mel, mel de Uruçu, né? É Então, tá verdade. falando do mel da Uruçu nordestina. Lá pro lado do Amazonas, a gente tem outras espécies lá, tem a jandaíra, a jupará, que também são bem conhecidas. Mas, assim, de forma geral, eu acho que a mais conhecida mesmo é a jataí. Ah, já tá aí. Ó, pessoal, essas fotos aqui foi de quando eu estive lá no Meliponário e pra você ver que a criançada chega pertinho da abelha, da caixa, vê a rainha, né, Gui? Toma É, o mel direto da colmeia.
O Guilherme explica lá com toda a paciência, com atenção, a criançada fica super curiosa. Gui, o que que você podia explicar sobre, como você já comentou, que você tem uma programação de receber as pessoas, né, aí no seu jardim. Me conta agora para julho, né, que esse episódio vai estar agora já no comecinho de julho aqui no ar. Contar como é que tá a programação de julho e que é temporada de férias, uma ótima oportunidade aí para as famílias, né, levarem as crianças para essa atividade e contar ao longo do ano como é que é essa programação, acompanhar o Instagram para saber de quando vai ter as oficinas. O que que você podia contar? Beleza. Então, assim, normalmente, Paulão, eu ofereço uma oficina de adulto e uma de criança por mês. Geralmente são nos sábados, né? Lembrando lá que de domingo eu faço as feiras e de sábado eu faço essas atividades. A, a próxima, eu vou falar aqui das atividades de julho, né? A próxima para crianças vai ser no sábado que vem, mas eu acho que vai ser ainda antes de você lançar aí o Isso, episódio. isso. Então, para julho, como é férias, a gente vai ter uma programação especial, a gente vai ter mais datas, né? Eu vou aproveitar que as crianças estão de férias e aí a gente faz outros dias, não só no final de semana, mas também durante a semana, né? Para aquelas crianças que não podem de final de semana, às vezes tem gente que tem compromisso, que todo final de semana vai para casa dos avós em alguma outra cidade. Então, e para ajudar um pouco os pais também a ter atividades aí que são lúdicas e educativas, né, para as crianças, atividades ao ar livre, né, que vão trazer aí um pouco de diversão e de conhecimento para as crianças. Então, em julho, a gente vai ter. Isso tudo está lá no Instagram, mas eu vou falar aqui as próximas datas, tá? Então, dia 10 de julho, que é uma quarta-feira, dia 17 de julho, que também é uma quarta-feira. Essas atividades são 2 horas de duração, tá? Então, ela sempre vai começar às 2 da tarde, vai até às 4. A gente vai ter no dia 27 de julho, que é um sábado, e no dia 30 de julho, que é uma terça-feira. Então, essas são as datas de julho. Lá em agosto, a gente vai voltar a ter só uma por mês de novo, então vai ser só dia 17 de agosto. E as atividades, essas são as para as crianças, e para os adultos, a próxima vai ser no dia 6 de julho e depois no dia 10 de agosto. A de adulto, a gente faz um tempo um pouco maior, são 3 horas de atividade, né? Então, das crianças são 2 horas, a de adultos são 3 horas. A de adulto a gente aprofunda um pouco mais no tema, a gente, né, ensina com um pouco mais de detalhes sobre como começar, sobre como cuidar das abelhas, quais as espécies que são as melhores para você começar, se você quer criar em casa, né? A da criança é uma atividade que a gente também traz bastante conhecimento, mas a gente não aprofunda muito para não ficar amassante, para não ficar chato para as crianças, né? Então a gente faz aí para as crianças uma atividade que é mais dinâmica, que é mais lúdica, e para os adultos a gente faz uma atividade que a gente aprofunda um pouquinho mais, tá? O Isso, tema é muito extenso. 3 horas eu chamo de oficina, né? Eu não chamo de curso, porque 3 horas é só para dar ali uma geral, uma introdução geral. E você está mostrando aí o site, né? Que a gente usa aí essa plataforma aí do Visit, que são parceiros nossos. Eles têm um site aí com diversas experiências, passeios turísticos aqui em Campinas, região e outras regiões também do Brasil. E lá a gente tem a divulgação da atividade, tem as datas disponíveis, que aí o Paulão está mostrando aí, quando ela está aparecendo, está clicável, é porque ela está disponível e você clica para fazer a reserva e seleciona lá o número de pessoas. A gente está dando, a gente tem meia entrada para PCD, a gente tem meia entrada para idosos nas atividades para os adultos, tá? Nas atividades para os adultos, as crianças também pagam meia, mas eu sempre costumo lembrar que a atividade de adulto, o foco da atividade são os adultos. A gente não vai ficar com o foco nas crianças, a gente vai falar bastante, vai aprofundar. Então, às vezes, fica um pouco chato para as crianças.
mas tem famílias que levam as crianças para acompanhar também, tá? Ó, aqui no site que eu tô, no Visite, é isso, Visit.com. né? Isso, Visite.com, tem todas as informações, pessoal. Aqui é a oficina, então, para crianças. Aqui as datas que o Guilherme falou. Você faz sua inscrição direto aqui, o pagamento. E também tem todas aqui abaixo, aqui, ó, todas as informações, esclarecimentos e tudo. O que está incluído, o que não está, o que precisa levar e etc. E é concorrido, hein? Então. Já recomendo já garantir a sua data e eu achei muito boa essas datas de quarta-feira assim, durante as férias, porque os pais precisam ter uma alternativa que chega uma hora que cinema, essas coisas, o clube já não aguenta mais. E aqui as datas para os adultos, né? Aqui a que você falou do 6 de julho, né? isso. E também vou ver aqui, Gui, o site, ó, o Airbnb tem um site também super completo aqui, airbnb.com.br. Conta um pouquinho do site aqui para a gente ir caminhando para o final, Gui. Tá bom. Só fazer uma observação, Paulo, você falou que é concorrido, né? É porque realmente as vagas muitas vezes esgotam, né? Porque a gente faz uma atividade que ela é para um número pequeno de pessoas, né? Porque aqui é no jardim da minha casa, e como eu vou mostrando as abelhas de um para um, eu prefiro que sejam turmas reduzidas, né? Então, para crianças, a gente trabalha aí com até 10 crianças por turma. E para os adultos, a gente trabalha aí com 20 adultos, mas vem numa média de 15 pessoas. Porque das crianças é só 10, porque vem a criança, mas os pais também acompanham. Então, muitas vezes vem o pai e a mãe junto, né? Ou às vezes vem só o pai, às vezes vem só a mãe, mas a gente preza aí para dar um atendimento de qualidade, para conseguir mostrar as abelhas, para que todo mundo consiga ver tudo, né? Então, por isso que a gente mantém essas turmas pequenas. Bom, aí no site vocês vão ver um pouquinho aí da variedade de produtos que a gente trabalha, os serviços que a gente faz, né? Então, dos produtos a gente tem o mel de abelha sem ferrão aí de diferentes espécies, a gente trabalha com microlotes, são lotes pequenos, então vai acabando um mel de uma espécie, entra o mel de outra espécie. A gente trabalha também com própolis, com livros, com caixas de abelhas. é, e os serviços que a gente oferece são voltados para a educação ambiental, né, de ir nas escolas, de ir em estabelecimentos, para ensinar sobre as abelhas. A gente implanta meliponários, né, então assim, eu tenho um clube que eu queria colocar uma caixinha lá, né, ou faço parte de um condomínio, o pessoal tá querendo construir umas caixinhas, queria uma orientação, uma consultoria para saber quais espécies, aonde a gente coloca, como a gente coloca, então a gente presta esse serviço também. Em casos de extrema necessidade, a gente faz o trabalho de resgate de abelhas sem ferrão também. O resgate, gente, ele só é feito quando a abelha está em risco, tá? Então, se você tem um muro lá na sua casa e tem uma abelhinha, não adianta me chamar para ir tirar, se ela não tiver em risco, eu não vou tirar. A gente só faz a remoção da abelha se assim, eu vou fazer uma obra e vai demolir, aquele muro vai tirar, aí a gente vai e resgata essa abelha, tá? Tem um processo de autorização ambiental. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem que tirar uma autorização específica para fazer esses resgates. A gente tira essa autorização e depois vai lá para fazer esse resgate. Então, a gente também trabalha com palestras em empresas, em estabelecimentos que querem aí aprender, querem difundir um pouco essa informação das abelhas nativas e de serviços, o que mais? E a gente, consultorias de forma em geral de apoio técnico, né? A pessoa já tem umas abelhas, quer uma ajuda lá para, preciso colher o mel, mas não sei como fazer, quero fazer uma multiplicação, ou essa caixa aqui está apodrecendo, a gente precisa trocar. Então a gente presta todo esse apoio aí com as abelhas. Ah, muito Somente legal. com as abelhas sem ferrão, tá, gente? Eu não trabalho com apis mellifera, eu nem tenho roupa
para trabalhar com abelha com ferrão, mas eu tenho parceiros que às vezes, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Falam assim, ah, eu preciso que tire essa abelha aqui de casa. Aí eu olho a abelha com ferrão e aí eu já encaminho para os apicultores aqui, colegas. Porque a Conferrão, de fato, tem que ter cuidado, né, Gui? Tem, E eu acho que, assim, a gente também tem aquela associação da abelha com ferrão pela própria picada, que eu acho que todo mundo um dia tomou na vida, né? Então fica aquela exatamente, lembrança, aquela Coca-Cola que você ia tomar e a abelha te deu uma picadinha, né? Porque exatamente. as sem ferrão, elas não incomodam, né? Elas, enfim, ela não gera um incômodo assim, você estando, né, próximo delas, né? Tem uma espécie ou outra que dependendo de onde ela está, se ela está muito perto de um lugar movimentado de passagem, ela pode incomodar, que são aquelas, umas pretinhas que enrolam no cabelo, que são as Ah, arapuás, tá. abelha-cachorro. Então, às vezes ela começa a enroscar no cabelo das pessoas, na barba, É. na roupa, e às vezes ela dá uma mordidinha, por isso que até o nome dela é abelha-cachorro, porque ela não tem ferrão, mas ela tem uma mandíbula e ela dá uma beliscadinha. Essa beliscadinha aí não dói nada, a boquinha dela é muito pequena, né? Não tem veneno, não vai causar alergia, nada, mas às vezes elas podem incomodar. Tem gente que acaba se incomodando com elas, mas não é muito comum, não. Ah, ó, e parabéns pelo trabalho. Aqui o site super completo, então também convido a todos a visitar o site. E pessoal, deixa eu tirar aqui o share screen para falar aqui direto com vocês aqui o seguinte. Eu endosso aqui o trabalho do Guilherme por conhecê-lo há muitos anos. Também quero compartilhar e dizer que o Guilherme é meu cunhado. Ele é irmão da Raquel, da minha esposa. E mais que, somado a isso, eu sei que é uma pessoa muito estudiosa e apaixonada pelo que faz. Então, assim, é um trabalho que eu conheço pessoalmente e que já faz tempo que eu queria trazer o Gui aqui para contar a trajetória dele, contar sobre o Meliponário Airbnb aqui no podcast Outra Visão. Gui, eu quero caminhar para o final. Primeiro agradecendo você muito por aceitar o meu convite, por prestigiar este podcast, por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar o seu conhecimento nessa área das abelhas, sem ferrão, das abelhas Eu que agradeço nativas. o convite, viu, Paulão? Fico aqui muito feliz pelo Agradecer convite. também, Gui, só para fechar, agradecer também a toda a audiência que está acompanhando até o final esse episódio, a toda a família Aguirre, a família Cunha também, ao Caio, ao Ivan, a Flaviana, a todos da família que vão acompanhar até o final esse episódio, né? A sua mãe, a Sônia, o Joaquim, né? E a Raquel, claro, e a Clarinha, Ah, enfim, todo mundo, toda a família, a Sofia, todos, todos. Então, Gui, para fechar essa nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final para a nossa audiência. beleza. Bom, como recado final, eu vou repetir algumas coisas que a gente já falou durante o dia, mas que eu acho que é importante a gente enfatizar, né? Que a abelha não é tudo igual, a abelha não é só aquela amarela com listra preta, né? Essa amarela de listra preta é uma abelha estrangeira, então eu queria fazer o convite para vocês aí para se conhecerem lá um pouco do meu perfil, do meu trabalho e descobrirem aí que as abelhas, elas são muito mais do que isso, elas são lindas, maravilhosas, eu sou apaixonado pela beleza das abelhas. Só no Brasil a gente tem mais de 1.500 espécies de abelhas, né? E que a gente precisa conhecer, a gente precisa dar visibilidade para elas, né? Porque elas estão precisando de ajuda, elas têm um papel muito importante na natureza. E também dizer que o mel também não é tudo igual. E quem ainda não provou o mel de abelha sem ferrão, que procure o mel de abelha sem ferrão para experimentar, o mel de jataí, o mel de uruçu, o mel de mandaçaia, que vocês vão se surpreender com a riqueza de sabores, com o tesouro da nossa biodiversidade e que pode trazer aí, que pode agregar muito na nossa saúde e também na gastronomia, porque
são méis que, com sabores assim complexos que harmonizam muito bem com vários alimentos, com pratos doces, salgados, com bebidas e além de tudo, faz muito bem para a saúde. Ah, legal demais. E pessoal, eu já experimentei, eu já fiz a degustação de méis que o Guilherme comercializa e assim é impressionante assim o sabor e como você citou antes, eles são mais aguadinhos, né? Ele parece um licorzinho assim e com pãozinho, um queijo. É Um espetacular, queijinho, é é fantástico. espetacular. O Gui, o mel você comercializa então lá na feira, mas também alguém que estiver assistindo aqui esse episódio e tiver interesse, estiver em outra cidade, até em outro país, porque a nossa audiência é por todo mundo. Tem alguma forma de envio? Já aconteceu? Como é que, nesses Sim. casos, como é que você faz? A gente pode entrar lá pelo site, lá tem o meu WhatsApp e entra em contato comigo para perguntar quais os sabores que estão disponíveis, né? Os tamanhos e os sabores. Eu vou passar os valores e os tipos de mel. Hoje, por exemplo, eu estou com mel da Jataí, que é a mais conhecida, a mais comum, esse produzido no Paraná. Então, eu tenho mel de diferentes regiões do país, né? Então, esse mel de Jataí do Paraná, eu tenho o de Tiúba, que é da Floresta Amazônica, produzido no Pará, região de Tracuateua. Eu tenho o da Uruçu Nordestina, que vem da Mata de São João, lá da Bahia, região de Mata Atlântica, ali na Praia do Forte. Uhum. Tiúba, Uruçu Nordestina, Uruçu, Jataí, e eu tô com mel de Mandaguari, aqui de Campinas, que ele é produzido aqui por um parceiro que mora aqui numa região de chácaras aqui, na beira do rio Atibaia, que está produzindo um mel de Mandaguari também, que está maravilhoso. Mas assim, entra em contato comigo que a gente fala aí os valores, a gente vê o valor do frete e a gente envia sim. A gente já enviou para diversas regiões aqui do Brasil, já enviamos para fora do Brasil, mas aí pelo correio não funciona, porque é um produto alimentício, de origem animal, e aí a gente não vai conseguir enviar pelo correio. Mas se você tem alguém que está indo para a sua cidade aí fora do Brasil, né? A gente já enviou presentinhos aí para as pessoas que vai na mala. É um presente bem brasileiro, né? Ô, Gui, e só uma dúvida, então se eu levar um mel para o exterior na minha mala de mão, eu posso, não vai ter problema. Aí depende do país. Tem alguns países que Ah, têm algumas restrições, mas tem outros países que não teria problema. legal, Aí, legal. se ele tiver uma embalagem fechada, lacrada, tudo mais certinho, aí não tem problema. Sim, sim. Pessoal, Guilherme, mais uma vez, Gui, muito obrigado. Guilherme Aguirre, podcast Obrigado, Outra Paulão. Visão. Muito obrigado, Gui. Um abraço para você. Valeu, Tchau. abraço.